Que o Espírito Santo de Deus faça dos nossos corações dóceis a palavra do Senhor. Aquilo que Deus quer falar nesta noite a cada um de nós. Amém. Querido diácono Antônio, queridos seminaristas, querido povo de Deus desta paróquia de Nossa Senhora das Dores. Celebrar a festa de um padroeiro é ter a graça de viver um retiro, vejam, um retiro no nosso cotidiano. Porque um retiro é quando a gente sai daquilo que é comum para o silêncio, para a oração, a gente se retira. Mas quando na nossa vida paroquial a gente celebra a festa de um padroeiro, a igreja nos dá a possibilidade de vivermos, apesar do nosso dia a dia, um retiro. Porque a cada noite Deus nos fala fortemente ao coração. E é impossível a gente viver bem uma festa e sair dela os mesmos. Porque quando nós vivemos um encontro pessoal, nosso coração muda. E assim aconteceu com tantos personagens bíblicos, que vivendo o encontro com o Senhor, mudaram até de nome para dizer que o homem velho ficou para trás. Isso é muito forte para nós. Vejam, meus irmãos, a liturgia de hoje, ela é muito profunda. Traz questionamentos fortes para o nosso coração. De como nós estamos vivendo a nossa fé hoje, a nossa história. E toda vez que eu sou convidado a presidir uma celebração numa festa de padroeiro, me vem sempre no coração a grande pergunta: meu Deus, e futuramente, como será? Nós estamos aqui hoje porque guardamos uma tradição, um costume dos nossos antepassados. Quantos de vocês não vieram à igreja trazidos pelos avós, pelos pais, que ensinaram vocês a rezar, que ensinaram vocês a amar Nossa Senhora? A pergunta que não cala é esta: e as novas gerações? Que o mundo insiste em pregar e colocar no coração deles que pecado não existe, que graça não existe, que religião não tem valor. Como será, meus irmãos? Vejam, eu sempre lembro deste fato que eu vivi em primeira pessoa. Antes de minha ordenação, eu vivi em Palmares, morei em Palmares, fiz o estágio pastoral. O padre teve que viajar, eu assumi a paróquia. Então, tinha um sítio muito longe, de difícil acesso, naquelas terras da usina Cerro Azul. Talvez muitos de vocês conheçam. O lugar se chama Serra Azul. Um lugar distante, mas bem difícil de chegar lá. Mas todos os meses eu ia ali impreterivelmente celebrar a palavra com aquele povo. Mas eram somente 6 mulheres. Sempre. Eu já esperava. Quando chegava às 6, eu já começava. Sempre. E um determinado dia, durante a celebração, me bateu uma tristeza no coração. E elas perceberam. Quando terminou, elas disseram: Anderson, a gente percebeu que você ficou triste. Eu era seminarista ainda na época. E eu disse: sim, fiquei, porque olhando o horizonte da porta da capela, a gente vê um horizonte bem bonito, aquelas montanhas ali, aqueles morros. E fiquei pensando, daqui a 30, 40 anos, quando vocês não estiverem mais, quem vai vir tocar o sino dessa capelinha e abrir as portas para a gente rezar? Elas ficaram tristes também. E eu disse: nós precisamos fazer essa reflexão. Elas ficaram tristes também.
Vejam, meus irmãos, nós precisamos ter consciência de que se a gente deixar, o mundo nos engole. O mundo acaba com a família cristã, acaba com os valores. E nós, muitas vezes, estamos assistindo atônitos, como se nada tivesse acontecendo. Valores sendo perdidos. Vejam, vou fazer outro exemplo para vocês, que me toca profundamente. Eu agradeço a Deus porque minha primeira paróquia, meu início de ministério pastoral está sendo aqui, nessa região, lá em Laje Grande. Porque eu saio na rua, as pessoas me pedem a bênção. Mas homens, pais de família, benção, padre, que Deus abençoe. Outro dia uma senhora chegou e disse: eu tenho idade de ser sua avó, mas eu lhe peço a bênção porque o senhor é padre. Na minha cidade de origem, isso não acontece mais. As pessoas não pedem a bênção. Vejam, na zona da mata, para lá, isso já acabou. Nós precisamos conservar aquilo que é o nosso tesouro, a nossa fé, os nossos costumes. Vejam, nós precisamos preservar aquilo que nós temos de mais sagrado. Porque se nós não o fizermos, quem fará? Se a gente já não ensina as crianças a rezar, se a gente não ensina as crianças a amar Nossa Senhora, a honrar a nossa fé, quem vai fazer? Vejam, nós precisamos nos questionar, daqui a 30, 40 anos, como será a festa de Nossa Senhora das Dores em Belém de Maria? Está nas nossas mãos, no nosso coração, nas nossas orações. Nós precisamos guardar aquilo que é nosso. E o evangelho de hoje, vejam, tão forte. Jesus vai dizer aos discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins. Que árvore estamos sendo nós na vida das pessoas? Árvore boa dá frutos bons. Quais são os frutos que nós estamos produzindo na nossa vida? Quais são os frutos que outros colherão quando nós não estivermos mais? Vejam, meus irmãos, a palavra de Deus é questionadora. Qual é o tesouro que nós guardamos no nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Ali está também o nosso coração. Se nós acumulamos bens nesta terra, o nosso coração aqui fica e aqui se acaba. Precisamos acumular, precisamos trabalhar a terra para que essa árvore dê bons frutos que serão colhidos na eternidade, serão colhidos na glória de Deus. Vejam, meus irmãos, a liturgia da igreja, ela é muito rica, porque a cada missa, a cada celebração, através da Sagrada Escritura, através da liturgia, Jesus nos questiona diretamente. Como ele fez outrora com os discípulos, a palavra vem hoje ao nosso coração. Jesus nos questiona hoje. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O que é que nós trazemos no nosso coração? O que é que nós estamos acumulando na nossa vida? Quais são os tesouros que nós estamos guardando? Nesta vida que passa, nesta vida que é passagem, nesta vida que é Páscoa, porque nós não fomos feitos para ficar aqui. Nós somos feitos para o céu, meus irmãos. Por que me chamais Senhor, Senhor? Vejam o que diz Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo?
Quando eu li esse evangelho, me veio em mente a cena das mães. Quando no dia das mães, ou no aniversário das mães, que os filhos chegam: mãe, o que é que a senhora quer que eu compre para a senhora? E a mãe muitas vezes diz: nada, meu filho, não precisa de nada, basta que você seja obediente à sua mãe. Não é assim? Basta a obediência e sua mãe já ganhou um grande presente. É assim que Jesus faz conosco. Por que me chamais de Senhor, mas não cumpris aquilo que eu peço? Por que não obedeceis os meus mandamentos? E aí, meus irmãos, nós incorremos na hipocrisia. E é o próprio Jesus que nos diz: se a gente chama Senhor, Senhor, não tem coragem de amar quem está ao nosso lado, tem algo errado. Senhor, Senhor, batemos a mão no peito, dizemos que temos fé, mas não vivemos e não praticamos algo errado. Por isso a liturgia de hoje é muito forte. O homem é semelhante àquele que construiu uma casa, cavou fundo o alicerce em cima de uma rocha. O homem prudente, sábio, que construiu sua vida baseada na palavra de Deus. Meus irmãos, não é fácil ser cristão. Não é. As exigências de Jesus são muitas. As exigências da palavra são grandes. Não é fácil, mas é urgente. É urgente nós olharmos para a nossa história e percebermos que nós precisamos ser cristãos autênticos. Precisamos viver a nossa fé com autenticidade. O homem que constrói sua casa na areia, quando vem a tempestade, a casa desmorona. Como é onde nós estamos construindo nossas casas? Não é a casa física, não, é a casa interior, nossa vida espiritual, nossa vida de intimidade com Deus, nosso relacionamento com Ele. Vejam, esses são os questionamentos de hoje para nós. Sejamos, meus irmãos, como aquele homem prudente e sábio, que cavou o alicerce profundamente e construiu a sua casa. Porque vem a tempestade e a casa permanece de pé. Para terminar esta reflexão, eu vos conto uma outra ocasião vivida por mim, que me faz repensar sempre no meu ministério, na minha vida de fé. Nós estamos celebrando a festa de Nossa Senhora das Dores, uma devoção tão grande que se espalhou pelo Brasil todo, pelo povo romeiro sobretudo, o povo das romarias, que honram Nossa Senhora das Dores com tanta beleza. Na minha vida pastoral, na minha vida vocacional, em um dado período, eu fui mandado para uma missão no Ceará, num lugar chamado Icó. Ah, Maria, que lugar longe. Longe, longe, longe. E esta paróquia tinha 125 comunidades. Vocês imaginem. 125 comunidades. 4 padres. Eles não davam conta. E a gente foi fazer missão. E me mandaram para um lugar bem longe. Um dos sítios bem longe. E ali eu precisava visitar as casas das pessoas. E de uma casa para outra, a gente gastava horas, debaixo de um sol escaldante. E a senhora da casa que eu fiquei disse ao filho, uma criança pequena: você vai acompanhar ele. Eu tinha dó do menino, porque a gente tinha que andar muito. E o menino cansava, mas ele tinha que ir para me mostrar o caminho. E quando chegamos em um determinado vilarejo, uma senhora se apresentou na janela e ficou me olhando com os olhos grandes. E o menino me cutucou e disse: ali não. Ela é crente, protestante.
E eu disse assim, sim, mas eu não vim converter ninguém, eu vim conhecer, vim visitar. A gente vai lá na frente, em uma casa longe, na volta passou aqui. Ele disse, está certo. Nós fomos, e quando chegamos lá, cansado, sentei na calçada. Tinha uma senhora idosa numa cadeira de balanço. Eu sentei, dei só boa tarde, porque eu estava morrendo de cansado. Quando eu levanto o rosto para falar com essa senhora, ela estava chorando copiosamente. E eu disse, a senhora está bem? Ela disse, eu estou, meu filho. Eu estou chorando de alegria, porque hoje Deus se lembrou de mim. E aquilo foi forte no meu coração. Vejam, vivo sozinha, abandonada pelos meus filhos. Ninguém nunca vem me visitar. Deus se lembrou de mim. Aquilo me marcou profundamente. Que eu disse, meu Deus, eu com minhas misérias, com minha humanidade, representei Deus para alguém que estava sozinho. Conversei com aquela senhora, dei um abraço forte nela, mas tinha que voltar, e o caminho era longo. Voltando, a outra senhora estava na janela, como quem espera. E eu disse, a gente vai lá. E o menino disse, o senhor tem certeza? Disse, sim, nós vamos lá. E eu cheguei, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, já abriu a porta. Entre, por favor. Que alegria que o senhor veio aqui. Todo mundo está sabendo que tem um missionário por aqui. A notícia se espalha. Ele disse, eu vim conhecer vocês. Conversando, eu perguntei, não custava nada. A senhora vai a uma igreja? E ela disse, sim, aquela. E apontou uma igrejinha lá longe, protestante. Eu disse, tá bom, tá certo. Ela disse, eu vou por falta de opção. Não tem outra igreja para eu ir. Vejam, meus irmãos, eu não estou aqui menosprezando a religião dos outros, não. Eu estou falando do fato que nós nos acomodamos enquanto pessoas gritam para viver a fé e não têm oportunidade. Eu vou porque eu não tenho outra opção. A Igreja Católica não chegou aqui. E eu disse, eu sou católico. Ela abriu um sorriso. O senhor quer água? Eu disse, quero, pelo amor de Deus. E ela entrou. Quando ela entrou, meus olhos a acompanharam e no corredor da casa um quadro grande do Imaculado Coração de Maria. Eu disse, oxente, epa! Quando lá vem ela com a água, eu tomei a água e disse, olha, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Me desculpe a intromissão, mas aquele quadro ali. E ela disse, era de minha mãe. Já brigaram comigo, já vieram aqui, já insistiram que eu quebrasse, que eu queimasse, que eu jogasse fora. Mas todas as noites, quando meu marido dorme, eu rezo escondido o meu terço. O amor à Nossa Senhora eu não vou deixar, porque minha mãe, quando estava doente, eles vieram e arrancaram das mãos dela o terço e fizeram ela mudar de religião. E isso eu nunca mais vou esquecer. E eu disse a ela, muito bem, não deixe que ninguém roube a sua fé. Não permita, em honrar a memória da sua mãe. E eu disse a ela, vamos cantar uma canção, veja, não era nem música religiosa, era uma música de Luiz Gonzaga. Vocês podem me ajudar. Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração.
Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. Quando eu abri os olhos, aquela mulher está chorando como uma criança. Dei um abraço forte nela e eu disse: me prometa que a senhora não vai deixar ninguém roubar a sua fé. Pronto, meus irmãos, esse é o pedido de hoje. Não deixem que ninguém roube a fé que vocês têm em Nossa Senhora das Dores. Honrem a padroeira de vocês. Honrem Nossa Senhora. Transmitam esta fé às novas gerações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.